Olá, este é o Semestre no Podcast, eu sou Cris Sanches. E eu sou Valéria Spers. Hoje recebendo aqui Gustavo Briones, diretor da E-Cliente. Gustavo, obrigada Eu que por agradeço aceitar. o convite, viu? Obrigada. Muito obrigado. É importante dizer que ele é um grande parceiro do Semestre, né? Super parceiro. Tanto como fornecedor de serviço, quanto um parceiro para poder oferecer também esse serviço para nossas associadas. Sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Aliás, eu gostaria de que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Vamos lá. Eu sei que você tem um currículo vasto aí. Não, vou resumir. Uma carreira focada daqui 2 horas ele acaba. Daqui 2 horas. Ó, 45 minutos. 45 minutos. Vou resumir. A gente tem uma empresa chamada E-Cliente Tecnologia, ela completou 18 anos. Nesses 18 anos, a gente atende empresas hoje, tanto na questão de marketing digital, quanto na parte de desenvolvimento de software. É o que a gente trabalha mais hoje lá. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 25 anos, atuei na área acadêmica, já dei aula por muito tempo, dei uma paradinha com as aulas agora na área acadêmica, só nas aulas mais pontuais. E fora isso, corredor de carteirinha, praticante de esporte de bike, corrida e tentando chegar bem aos 50 anos. Você quase está virando um Ironman, é isso? Não chego ao Ironman, não. Mas estou tentando me cuidar um pouquinho para chegar bem aos 50. Que bom, né? Eu devia ter pensado podia nisso, ter Valéria. isso. Eu devia ter pensado nisso antes de chegar aos 50. Mas que bom ter você aqui. Eu que agradeço. Quando a gente pensa em digital, né, mídias digitais, enfim, todo esse ecossistema digital que existe, a gente pensa muito no varejo. O varejo se utiliza muito desses recursos. E quando você pensa em indústria, parece que a indústria ainda está tateando nisso. Não sei se isso é uma impressão minha. Eu queria que você falasse um pouco, né, como é que você vê o papel das mídias digitais para o setor industrial, em termos de geração de negócios e oportunidade de expansão. Vamos lá. O varejo, eu vejo ele como se fosse uma lancha, então ele consegue se movimentar rápido. E quando chega todas essas tecnologias de mídias digitais, seja uma rede social nova, seja posicionamento digital no Google, não importa, eles conseguem testar e aplicar de forma rápida. E o varejo consegue ver muito resultado rápido nisso. Já a indústria, o que acontece? Eles precisam, às vezes, criar estratégias entre os funcionários, ver qual tecnologia vai ser adotada. Isso pode levar um pouco mais de tempo. E eles precisam visualizar como que a indústria consegue se posicionar no digital, né? Então, você, às vezes, a indústria, ela vende normalmente para outras empresas. Então, o que eles precisam compreender? Qual o comportamento da empresa compradora no momento que está procurando um fornecedor? Quando você coloca isso na cabeça, você tem que começar a desenhar as estratégias digitais para ser encontrado da maneira mais fácil. E às vezes a indústria justamente tem dificuldade de usar essas ferramentas, né? Existem meios mais fáceis de usar, isso aí não tenha dúvida. Mas talvez essa seja a maior dificuldade. Qual a melhor ferramenta, qual a melhor técnica para aplicar, para ser encontrado? Então essa que a indústria precisa enxergar. E as ferramentas estão à disposição de todo mundo. São ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, mas elas devem ser exploradas para você conseguir dar esse posicionamento para a indústria. Dentro da estratégia da indústria, porque está andando, fica dando tiro para quanto é lado, né, Gustavo? Uma das grandes vantagens do digital é a segmentação. Eu acho que a segmentação é o grande segredo de tudo. Como segmentar o meu público, como ser encontrado pelo cliente correto, como quebrar barreiras de fronteira, isso o digital ele permite. O que acontece é que às vezes os empresários acham que o digital é dancinha no TikTok ou é videozinho no Instagram. E não é isso. Você tem hoje N ferramentas que você pode usar para o digital. Então, vou dar um exemplo. Se eu digitar o produto que você vende, o serviço que você vende, se eu digitar no Google, em qual página que você está? Quanto conteúdo digital você está gerando para você aparecer bem numa busca do Google? Porque coloque-se no lugar de um comprador. Se eu vou comprar da sua empresa, se eu vou comprar da sua indústria, e eu quero ter certeza que eu estou fazendo uma boa compra, eu vou vasculhar a sua vida inteira. Eu vou digitar, então, o nome da sua empresa, eu vou querer saber se tem reclamação.
eu vou querer saber se tem depoimento, eu vou querer saber aonde você atua. E tudo isso onde eu vou encontrar hoje? Primeiro no Google. Então eu vou primeiro no Google para te encontrar. Quando eu quiser criar um relacionamento com você e querer me aprofundar na sua empresa, aí eu posso ir na rede social. Rede social. Interação entre pessoas. Lá eu vou ver a foto bonita que a empresa postou atendendo o cliente. Mas veja que é um segundo momento. Eu até consigo impactar, talvez, alguma empresa primeiro pela rede social. Mas se você pensar como um comprador ou como alguém da indústria, normalmente o caminho vai partir de um LinkedIn, que é mais corporativo, ou de um Google, porque a pessoa está procurando resolver um problema dela. Então, acho que isso que é o fundamental. E a pessoa entender que você está lá para ajudar as pessoas, e as pessoas estão na internet para procurar ajuda de alguma forma. Seja uma ajuda gratuita, num texto, ou seja um profissional que vá atender a necessidade daquela empresa. Hoje, Gustavo, quais são assim, as ferramentas mais utilizadas pelo B2B? Assim, se você possa citar, por exemplo, vamos falar assim, de dois momentos, né? Tá? A questão das redes sociais e a questão, por exemplo, do Google. Quais são as ferramentas que hoje... Vamos lá. O que é obrigatório? Que não tem como escapar. Você tem que ter primeiro o seu www. O seu www.nomedasuaempresa.com.br pode parecer uma coisa simples, mas é o seu RG, é a sua identidade no digital. Dentro desse www, você precisa ter um site. Por que você tem que ter um site? Porque o conteúdo do site, todo o texto que está lá dentro, é o que o Google usa para mapear. Então, isso cria ferramentas para o Google se alimentar de informação. Então, primeiro www, depois um site. O que acontece? O Google, ele criou um guia gratuito. O guia gratuito do Google é alimentado pelo conteúdo que está no seu site. Então, por exemplo, se lá no seu site você usa palavras técnicas, as pessoas, quando procurar uma palavra técnica, a chance de você aparecer é maior. Se lá no seu site você resolve algum problema do cliente, você dá uma dica, e o cliente procura aquela dica, a chance de aparecer é maior. Então, você vai se posicionar no orgânico. Agora, se você não está aparecendo de jeito nenhum, por quê? Porque tem muito concorrente. Ou você nunca gerou conteúdo digital. A sua empresa, a sua indústria nunca parou para poder gerar conteúdo digital. Como que você pode fazer? Google Ads. O Google Ads, você vai pagar para o Google te exibir, mostrar a sua propaganda quando alguém digitar o que você vende. Então, vou dar um exemplo. Eu vendo esse copo de água. Então, ao digitar copo de água, você pode colocar um anúncio da sua empresa na primeira posição do Google. Já é uma ferramenta paga. E mais uma ferramenta, que essa é gratuita, é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é por geolocalização. Então, se eu digitar assim, ó, quem vende copo d'água, ele vai procurar todas as empresas que estão próximos da minha posição geográfica para poder vender um copo d'água. Mas quando a gente fala de indústria, às vezes uma indústria pode atender uma região muito grande. Então, às vezes, mesmo uma empresa de Piracicaba pode aparecer numa busca de Araras, de São Carlos. Do Sul. Do Sul. Do Nordeste. É que geograficamente falando, o Google vai mostrar sempre Só quem aquele está mais próximo. Né? Então, às vezes, a indústria, o Google Meu Negócio é um pouquinho mais restrito. Se eu fosse colocar em ordem, primeiro eu me preocuparia com o orgânico, que são os conteúdos gratuitos. Segundo, o Google Ads. Toda empresa, teria que ser obrigatório isso. Você deveria ter pelo menos um anúncio com as palavras básicas que você vende. Porque você sempre vai estar lá posicionado. E você não fica correndo risco de você sumir do Google porque algum concorrente entrou. Então, imagina que você tem um concorrente que começou a escrever mais que você. Começou a gerar mais conteúdo que você. Naturalmente, o Google vai começar a mostrar ele, não você. Por quê? Porque ele tem mais conteúdo digital. O que vale é o conteúdo digital. Esse é chamado marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo. É, né? Correto. Fale para a gente, dá um exemplo de um conteúdo aí legal para uma indústria, por exemplo. A indústria precisa resolver uma dor do cliente. Então, vamos dar um exemplo desse óculos aqui. Vamos falar do óculos. Como dar manutenção nesse óculos? Como apertar esse parafuso nesse óculos?
como fazer uma máquina durar mais. Todas as dúvidas que o seu cliente pode ter, essa dúvida tem que ser sanada no seu site. E você tem que escrever a dúvida. Né? Perguntas mais frequentes, um vídeo perfeito. explicando, é isso aí. Calma, o vídeo é uma segunda parte. Aí já tô querendo pôr as canetas pra entrar. Não, porque olha o que você acabou de falar. Você acabou de puxar a outra ferramenta que eu ia falar, o YouTube. Porque o YouTube ele é o segundo maior buscador depois do Google. Então, o primeiro buscador é o Google. A pessoa vai lá no Google para ler um texto. Se a pessoa ela precisa ver alguma coisa funcionando, ela vai no YouTube. Então, essa semana, meu portão eletrônico de casa ele deu um problema. Eu fui lá no YouTube, coloquei o modelo do portão. Problema no portão X. Já apareceu 3, 4 vídeos de pessoas ensinando a mexer no portão. Então, o marketing de conteúdo é justamente isso. Você gerar o máximo de conteúdo possível para que aquela empresa seja identificada pelo Google como uma geradora de conteúdo significante para quem está buscando. Né? Posso contar uma historinha? Que eu sempre conto? Adoro historinha. Pode contar. Essa eu adoro contar. Essa eu adoro contar, mas vou contar resumida. Uma vez a gente estava almoçando com meu filho em casa, meus 2 filhos, um estava almoçando em casa, e meu filho, ele tem a mania de comer rápido. Papai, ele abaixa a cabeça e vai comendo rápido de um jeito absurdo. E aquele dia estava comendo macarrão. Ele engasgou. Você já viu em cena de filme, quando a pessoa está se afogando e os olhos ficam assim, pulando? Ele chegou para mim, só fez assim, ó. Ele não conseguia respirar. E eu já xingava ele porque ele comia rápido. E ele começou a fazer assim, não conseguia respirar. Cris, foi 1 segundo. Eu virei ele de costas, fiz a manobra de Heinz, fiz a manobra, nunca tinha feito na minha vida. Ele cuspiu o macarrão, começou a respirar, a minha adrenalina começou a acalmar, e aí veio o pai para xingar o filho, e a única coisa que eu falei para ele assim, ó, Gabriel, nunca mais faça isso com o pai. O que você ia fazer se você estivesse sozinho? Ele me pega o celular, que não está aqui comigo agora, ele pegou o celular e escreveu assim, ó, como desengasgar quando você está sozinho em casa. Isso mostra que todo mundo no momento de dor vai no Google fazer uma busca. Você não vai no Instagram e fica procurando o videozinho das pessoas desengasgando. Não. Você vai no Google procurar. Então, o que a indústria tem que olhar? Qual a dor dos meus clientes? O que eles procuram quando estão com um problema? Quando precisa trocar uma máquina, quando precisa contratar um serviço de uma indústria. Não importa. Quais são as dores? Escrevam essas dores no seu site. Quanto mais conteúdo você gerar, melhor. Ainda tem as regrinhas de SEO, né? Para dar mais ainda. E o que é o SEO? O SEO são técnicas de engenharia de indexação. Vou contar uma outra história. O Meta divulgou agora a inteligência artificial que você consulta pelo próprio WhatsApp. Estou sentindo falta do meu celular para ficar digitando aqui. Estou brincando. Mexi ontem nisso. Aí o que acontece? O Meta criou uma inteligência artificial que você pode fazer perguntas para ele dentro do próprio Meta. E eu fiz um teste. Eu fui no Google, que também agora começou a dar resultados com inteligência artificial. Eu fui no Google e perguntei para o Google, quem é aí cliente informática? Respondeu perfeitamente. É uma empresa que fica em Piracicaba, tem 18 anos, faz isso. Respondeu perfeito. Por quê? Quem é a base de conhecimento do Google? São todos os sites. Tudo que o Google já mapeou serviu de base para alimentar a inteligência artificial do Google. Eu fui no Meta, no WhatsApp, lá na busca do WhatsApp, e digitei, quem é aí cliente informática? Ele me respondeu, você pode me falar um pouquinho mais? Você pode me explicar mais? Eu falei, é uma empresa de tecnologia em Piracicaba. A resposta dele foi totalmente genérica. Ele me respondeu assim, ó, é uma empresa que atua com desenvolvimento de software, suporte ao usuário. Ele fez uma resposta que cabe para qualquer tipo de empresa de informática, mas não era a minha empresa. E aí, recentemente, numa palestra, eu perguntei justamente para o palestrante que estava falando sobre inteligência artificial, eu perguntei, qual a base de conhecimento do Meta e qual a base de conhecimento do Google? O Google está se baseando em tudo que ele já mapeou.
E O não é Meta pouco. não. Ele está aprendendo agora. O Meta está aprendendo agora. E é isso, ele aprende com a gente. Ele aprende com está as aprendendo perguntas. agora. A IA do Meta está aprendendo Aham. agora. A IA do Google está Faz muito tempo, mais é. avançado. Então, como que a gente pode levar isso agora para a indústria? A indústria tem que estar no Google. Porque ela vai impactar, inclusive, na IA para alimentar a base de dados. Houve um tempo, quando, né, com a efervescência das redes sociais, né, na movimentação no Instagram, as pessoas achavam que não tem que ter site, não, o pessoal vai direto para a rede social. E você deu uma explicação muito didática agora. Realmente o site é o RG. Eu tomo como base o nosso comportamento como consumidores. Eu Sim. quero saber sobre um médico, eu quero saber sobre uma loja, eu quero saber sobre um restaurante, eu quero achar o site. Sim. Eu vou lá primeiro saber, Porque né? ele vira como se fosse um portfólio. É. Ele é um lugar onde você pode apresentar a empresa de forma geral e aonde você tem a oportunidade de apresentar cada um dos seus produtos de forma individual, que a gente chama de landing page. A landing page, ela é um conteúdo que está dentro do seu site. Então, imagine que o site é como se você fosse me apresentar toda a sua casa. Gustavo, aqui são as pessoas que moram aqui, aqui que a gente faz isso, aqui é onde faz churrasco. É a casa sua geral. A landing page é quando você vai me apresentar um dos cômodos e vai me explicar só um dos cômodos. Então, a landing page é a oportunidade que a empresa tem de fazer uma pré-venda. Então, imagina que uma indústria, ela vende um maquinário específico. Vamos, sei lá, uma máquina de fazer salgado. Estou dando um exemplo. Ela pode ter o site que mostra toda a história da empresa institucional. Quem são seus clientes, aonde atua, história da empresa, depoimento, é geral. Mas ela pode ter uma página, chamada landing page, que vai fazer a venda de um único produto do equipamento dela. Uhum. E essa página tem que ter o quê? O que eu ganho com o seu equipamento? Quem já usa? Quanto custa? Como funciona? Quais os benefícios? Tudo isso faz parte da construção de uma landing page. Então, é como se fosse um pré-vendedor. Aí que você conecta as ferramentas, tá? Imagina que essa pessoa, ela entrou no seu site porque ela procurou no Google. Vamos pensar no comportamento de um consumidor, de um comprador de uma empresa. Esse comprador foi no Google e achou a sua empresa. Por algum motivo, ele foi lá e achou. Ele viu a empresa. Ele falou, nossa, que legal. Preciso conversar com esses caras um dia. E dá o horário do almoço, ou chegou uma reunião, ele fecha o computador e vai embora. E ele esquece dessa empresa. Existe tecnologia que eu faço uma marcação nesse comprador e depois eu consigo fazer um anúncio para ele nas redes sociais. O que acontece com a gente às vezes, né? Quando a gente Direto. entra no site, Justamente, mas fala para mim se a indústria usa isso. deveria, né? Deveria. Então, se eu fui encontrado pelo Google, a pessoa entrou no meu site uma única vez, tem uma marcaçãozinha nessa pessoa, tem uma bandeira que vale ouro essa bandeira. E aí essa bandeirinha, eu posso criar um anúncio no Insta só para as pessoas que têm essa bandeira. São pessoas que por algum motivo já passaram pela minha empresa. Aí direciona realmente a publicidade. Totalmente direcionado, é chamado remarketing. Então imagina que você participou de uma feira, nessa feira N pessoas passaram pelo seu stand, você criou um QR Code para as pessoas fotografarem e participarem de um evento, de um sorteio. Todas essas pessoas você conseguiria ter uma bandeirinha marcada para depois você fazer uma campanha pelas redes sociais. Aí sim é legal você trabalhar com as redes sociais junto com uma ferramenta do Google. Elas andam em conjunto. Bom, Bastante olha coisa. só, meu Deus do céu. Bastante. E me fala um pouquinho, Gustavo, como você está vendo essa história da automação dentro das empresas, né? Como você, eu sei que você trabalha muito mais com conteúdo e tudo mais, mas também está fazendo aplicativos, softwares, né? Sim. Que também tem a ver com a automação das empresas. Como que você vê essa questão da automação e a inteligência artificial nesse bolo todo? Vamos lá. A gente estava hoje de manhã fazendo uma implantação de uma automação de atendimento, de bot. O que a gente pode, o que dá para fazer hoje? Olha o nível que chega. Quando alguém chama a empresa num sábado à noite para tirar uma dúvida, para conhecer a empresa, normalmente você ia ter um funcionário que teria que responder. Quando ele ia responder? Só na segunda-feira. Na segunda-feira é o padrão.
Mas às vezes as pessoas precisam de alguma informação rápida e elas ficam limitadas ao horário, não tem como. Para uma empresa hoje sanar esse problema, o que ela pode fazer? Ela pode ter uma automação no sistema do WhatsApp dela. E o mais bacana, integrado com inteligência artificial. E o mais bacana, a base de conhecimento toda você fornece. Então você pode fornecer, você vai alimentar a inteligência artificial com todos os seus conteúdos, o que você faz, quanto custa, como funciona, todos esses textos, você vai alimentar a inteligência artificial. Perguntas mais frequentes. Tudo isso vai para uma base de conhecimento que vai estar ligado no WhatsApp. Aí quando a pessoa entra e te chama no WhatsApp, num sábado à noite, e pergunta, viu, gostaria de conversar com o pessoal do departamento comercial. A própria IA já vai responder. Ela vai buscar informação na base de conhecimento e como ela é uma IA generativa, ela consegue criar um texto respondendo como se fosse uma pessoa. Olha, o departamento comercial abre na segunda-feira a partir das 8 horas, mas qual a sua dúvida? Ah, eu queria conhecer seus produtos. Olha aqui o nosso portfólio de trabalho. Que produto você precisa? Ah, eu queria tal produto. Olha, esse produto é assim. Então, muitas interações você consegue automatizar hoje. Olha, que coisa artificial, fantástica, né? Isso aí é muito bacana. É aí que tá, né? A empresa precisa entender, as organizações precisam entender que hoje é mundo, né? Ela não é mais a cidade de Piracicaba, por exemplo. Ela tem que estar conectada com o mundo, né? Até a questão do fuso horário. Então, você está num horário que acabou o expediente da sua equipe comercial, mas tem uma outra região que está no horário normal ainda, e você vai deixar de atender? Você vai deixar de atender? Não pode. Você tem que estar conectado para isso aí. Muito bom. Tem coisa boa, hein, Cris? Nossa, tem tanta coisa, né? Fala um pouquinho da relação da cliente com o Cimesp, Gustavo. Eu acho bacana. Legal, né? A gente teve a oportunidade de desenvolver um primeiro trabalho com o Cimesp, que foi desenvolver o website do Cimesp, né? E recentemente também a implantação de um bot de atendimento lá do Cimesp. E aí abriu a oportunidade da gente, inclusive, oferecer alguns benefícios para os associados. Então, eu acho que isso foi muito legal. Então, se o associado tiver interesse, por exemplo, no desenvolvimento de um site ou criar uma estratégia de impulsionamento, se é associado do Cimesp, ele vai ter alguns benefícios na hora de fechar um contrato. Então, essa parceria para a gente foi fantástica. Legal. E aí, vamos falar, conta pra gente. Faz como a gente está falando na mesa de bar. Mesa de bar. Né? Em que nível o Cimesp está nessa questão tecnológica? O que mais ele precisaria fazer? Ah, mas viu, só com o cowork que vocês montaram lá, vocês estão anos-luz na frente. Aquele espaço, por exemplo, de coworking, ficou fantástico, né? Para as pessoas poderem alocar um espaço de trabalho, um lugar tranquilo. Então, só isso já mostra como que a Cimesp se posiciona em relação a essas questões. Em questão dos sites, vocês estão com o site atualizadíssimo, foi trabalhado toda a parte de indexação, na questão do bot de atendimento, então não posso negar que está bem avançado. Bem assessorado. Mas é interessante que o bot a gente teve dificuldade para trabalhar com o bot. E o bot, porque, gente, é importante saber, né, Gustavo, que não depende só da tecnologia, tem que ter gente atrás. Tem que ter pessoas monitorando, ajustando, mesmo. Porque assim, o bot, ele não vai fazer tudo sozinho. Você precisa pensar como que vai funcionar a estrutura de atendimento. E aí, conforme os clientes vão entrando e vão usando, você pode ir refinando esse processo decisório. Então, por exemplo, a gente vai ter um evento e esse evento vai ter uma demanda por consultas. Esse evento ele tem que estar para cima do menu das opções. Então, você tem que ir sempre fazendo algum tipo de ajuste para melhorar a usabilidade do usuário. Né? Senão, aí você vai ter um bot muito confuso, muitas informações, e o cliente pode acabar se perdendo. Ele pode se perder. E aí, ao invés de ser bom, passa a ser ruim, né? Sim, não tem dúvida. Porque a tecnologia, se você não sabe usar adequadamente, ela, ao invés de ser boa, ela acaba virando um negócio... A gente teve um caso, por exemplo, a gente usa o bot lá no escritório. E aí a gente teve um caso que o cliente falou assim, eu não quero ser atendido pelo bot. Não quero, Gustavo. Eu quero falar com o Leandro, que sempre me atendeu muito bem. A tecnologia permite que eu identifique quem é esse cliente e eu desligo o bot só para o número dele. E aí eu já mando direto para o Leandro. Então, olha que legal. O cliente já externou que ele não queria ser atendido pelo bot. Então, eu faço esse bloqueio.
Ah, que Então legal. aí ele já passa direto para o atendimento do Leandro. Essa possibilidade de você, né, Fazer individualizar é uma coisa impressionante. bacana. Né? Você não pode deixar travado. Não deixa muito engessado, porque senão o pessoal reclama, não gosta. Mas se você dá essa flexibilidade, aí o pessoal tem mais afinidade com a ferramenta. Não tenha dúvida bom. disso. Daí. Que legal. Em termos de tendências, Gustavo, de mídia, né, e estratégias digitais para o setor industrial, né, o que você acha que a indústria tem que estar atenta para se manter competitiva olhando para isso, para estratégia? Na parte do digital, eu acho que a primeira parte são as automatizações de atendimento. Isso aí vai ser fundamental. E o uso da IA, da inteligência artificial. Porque a IA, ela vai estar hoje envolvida em tudo. Desde o momento desde uma criação de um post, para te dar ideias, até numa conversa, numa negociação, a IA ela é capaz de te ajudar. Então, por exemplo, você vai para uma negociação muito difícil. Se você perguntar para a IA da forma correta e colocar todos os elementos envolvidos naquela negociação, a IA ela vai te dar um norte de coisas que podem acontecer. Tem argumentação também, né? Tem argumentação. Isso que é o legal da IA generativa. Então, você, por exemplo, eu preciso de 10 argumentos para melhorar, para poder fechar uma venda. Se eu te pedir agora, talvez a gente fique meio emperrado. Vamos criar 2, 3 argumentos, mas e que mais, e que mais? Se você perguntar para a IA já constrói para você. E você usa o que quer, né? Mas o importante é o seguinte, a IA não resolve nada, tá? Sem saber fazer pergunta, você não vai ter a resposta correta. Exatamente. Outro dia, conversando com a minha filha, ela falou, mãe, essa coisa, inteligência artificial vai tirar emprego, vai tirar trabalho, não vai. Eu falei, Não igual calculadora, o engenheiro, o matemático, eles não perderam Não o vai. trabalho porque foi inventada a calculadora. E a IA é a mesma coisa, Vai perder né? o emprego quem não souber usar IA. Exatamente. Quem souber usar IA vai ganhar eficiência. Exatamente. Tem que saber escrever prompt, né? Isso, é o prompt. É o prompt. É o Hoje tem a tal da prompt. engenharia de prompt, né? Hoje você tem... E existem N utilizações. Eu fiz uma brincadeira outro dia, gravando um vídeo de corrida, e eu sempre faço os vídeos e eu narro o vídeo. E eu sempre fazia a narração de uma forma normal. E eu falei assim, esse vídeo eu vou fazer de forma diferente. Eu fiz o vídeo, eu escrevi o texto que eu queria, e eu pedi para a IA se posicionar como um professor de literatura, e eu pedi para ele narrar o vídeo para mim como poesia, rimando todas as frases. Ai, sensacional. Fica sensacional. Tanto que eu falei que eu vou casar. Gente, eu poderia levar um dia para tentar escrever uma poesia daquela. Escreveria. Ele resolveu para mim o meu problema Ele em dá um minuto. estilo, né? Porque assim, na hora que eu escrevi o comando, defini o escopo, criei limites, inclusive eu coloquei o limite. Eu falei para ele, você tem que narrar para mim fazendo uma poesia no máximo em 1 minuto e meio. A narração tem que durar 1 minuto e meio. Então ele cria toda a estrutura para isso funcionar. Mas você não fez, você fez aonde? No chat GPT. GPT mesmo? No chat GPT mesmo. Na versão paga. É o 4. Na versão né? paga a do versão 4, paga, ela porque ele tem um poder de criação maior. Ele busca em outras fontes. Isso. Então, isso dentro de uma indústria, você pode usar de N formas. Na parte de produção, você pode usar para ela te dar ideias. O que você só não pode fazer é ficar perguntando coisas absolutas muito atuais. Então, por exemplo, aonde meu produto vende mais? Ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Esse tipo de construção ele não faz agora. Por enquanto. Não, essa coisa de otimizar tempo, agora eu vou contar uma historinha rápida Pode aqui, contar. mas outro dia, esse processo eleitoral, tal, a gente recebeu o juiz eleitoral lá na rádio, e assim, eu estava com pouquíssimo tempo, aí eu pedi no chat GPT, por favor, elabore 10 perguntas para o juiz eleitoral com temas relacionados a 3 dias antes das eleições, e até um dia depois, eu delimitei. Ela me deu as perguntas, mandei para ele, falei, doutor, veja se está, né, o que você acha, o roteiro é mais ou menos esse. Ele voltou, falou, não, tá ótimo. Não falei que eu tinha feito no chat GPT, ele voltou com um calhamaço, falou assim, joguei as suas perguntas no chat GPT, ele já me deu o roteiro aqui. Quer dizer, né, otimizou para ele, otimizou para mim. Não me substituiu no que eu tinha que fazer, e nem a ele. Você ganha eficiência. Mas ganha eficiência. Quer ver um exemplo na parte da indústria? Imagina que você, da indústria, precisa, por algum motivo, você precisa de um relatório novo. E esse relatório, no processo normal,
você ia ter que mandar para o pessoal do TI, o pessoal do TI ia demorar para responder, ia ter que desenvolver esse relatório. Não precisa. O que eu fiz lá no meu escritório? Eu peguei a base de dados dos meus clientes, coloquei isso na inteligência artificial e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu quero que você classifique os meus clientes por faixa de pagamento, clientes A, B, C, vinculado aos clientes que mais pedem suporte. Então, aqueles clientes que mais pedem suporte, eu quero que ele faça uma comparação com o que eles pagam. Ele fez tudo em 5 segundos. O meu vai ter que baixar. Porque dá pouco suporte? Então, o que acontece? Você demora mais em produzir a pergunta. A resposta é imediata. É a pergunta que demora mais. Até quando... Bom, o chat, hoje eu comi um pão francês, 2 ovos mexidos, uma colher de azeite. Quanto que deu de calorias? Quantas calorias deu meu café da manhã? Deu mais ou menos isso. Impressionante. Isso é impressionante. Mas olha aqui, agora, mas veja que interessante. Você pode ter a tecnologia mais avançada de todas, mas se algumas coisas básicas não funcionam, não adianta. E aí o pessoal vai colocar a culpa na tecnologia. A gente teve um caso de uma empresa que ela começou a fazer anúncio com a gente. E aí ela fez os anúncios e ela ligou 1 semana depois, 2 semanas depois, ela ligou reclamando: Gustavo, não está dando resultado. Falei, nossa, mas como que não está dando resultado? Peraí, vamos pegar as estatísticas. A gente pegou as estatísticas e mostrou que teve ligação todo dia, 1 ou 2 ligações pelo WhatsApp, teve chamada. Aí ela falou assim para mim: eu vi essas ligações, essas chamadas na sexta, mas eu só vou olhar meu WhatsApp na segunda. Amigona, não dá, né, querido? Então tá, né? Você acredita que ela falou isso para mim? Hoje, eu brinco que o concorrente, ele está a uma tela de distância. Quem responder primeiro é o que vai levar o cliente. A gente uma vez precisava fazer uma alocação rápida de cadeira para um encontro, uma reunião lá em casa, e aí eu fui no Google Meu Negócio e coloquei locação de cadeira. Apareceram 2 empresas. As 2 empresas eu chamei na mesma hora pelo WhatsApp. Uma me respondeu em 10 segundos. Eu chamei o cara, ele já me respondeu. Quando a outra me respondeu, você já tinha feito a festa. Minha festa já tinha acabado. Isso aí, que legal, Gustavo. Entendeu? Então, esse tipo de dinâmica, as empresas têm que entender. Se elas não estão preparadas para responder um WhatsApp rápido, você pode usar a automação que for, a tecnologia que for, que não vai funcionar. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente está fazendo essa gravação, né? É uma força-tarefa aqui. Antes de você, passou aqui o André Barella, que falou que começou a exportar graças ao Google Ads, que ele estava no Paraguai. Alguém achou ele pelo Google Ads começou a exportar por conta disso. Quer dizer, olha a importância que isso tem para a indústria, né? Quem não estiver atento a isso está perdendo negócio. Segmentação. Ela permite você segmentar a pontos que você não faz ideia. Então isso é muito legal. E aí o pessoal acha que às vezes o custo é alto, não é alto. Porque se eu conseguir trazer um lead, um cliente potencial, é muito barato hoje o preço da mídia para isso. Já pagou investimento. Já pagou investimento. De longe. Muito bem. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigada, foi muito esclarecedor. Ele é muito didático, né? Professor, né? Professor é uma desgraça. E convido vocês para o projeto 50 bem, tá? Para a gente começar a correr, começar a... Mas a gente já está nos 60 Nós estamos bem. 60 Não bem. importa, é 50 a mais. Já passamos dos 50. Já faz quase 60. É os 50 a Oh, mais. falta pouco para 60. Mas já está muito bem para chegar nos 50. Tenho certeza que vai ser muito Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Valéria, obrigada. Eu que agradeço, Cris, a sua Valéria parceria. É uma parceira imprescindível na condução aqui do podcast. E esse foi mais um semestre no podcast. Hoje recebendo Gustavo Briones, aí, cliente. A gente convida você a curtir o canal, né, a se inscrever, acionar o sininho, ficar por dentro das novidades da indústria aqui de Piracicaba e região. Até a próxima.